tudo bem? Esse aqui é o Contando a Bíblia. A gente pega uma palavrinha, a gente pega uma história legal da Palavra de Deus e a gente destrincha aqui. Eu conto ela pra vocês da melhor forma possível, da que eu consegui, e talvez não seja mais accurate que tiver, mas vai ser o máximo que eu vou conseguir fazer por enquanto. Que você seja abençoado pelo Senhor e que se permita ser ministrado por essa palavra nesse momento e que Deus use eu para encontrar o seu coração, varão. A gente retorna ao nosso mundo do Egito naquela época, anos e anos atrás, com Moisés retornando ao Egito. Moisés se encontrou com Arão no meio do caminho e disse tudo o que tinha que ser dito, eles conversaram e foram até os anciãos lá em Israel, lá no Egito, com os israelitas, para poder mostrar, fazer esses sinais e fazer com que as coisas acontecessem. E aconteceu que diante deles, Arão falou todas as palavras que Moisés tinha dito para ele, que o Senhor tinha dito para os dois, e fez os sinais do cajado, das coisas bonitas que Deus mostrou. E tendo feito isso, os anciãos creram e deram total permissão e aval para os dois efetuarem o trabalho que eles tinham que fazer. Então Moisés e Arão estavam prontos, com tudo que eles tinham na mão deles, para poder fazer essa obra que Deus tinha pedido para que eles fizessem. Os anciãos tinham dado aval, Deus tinha falado com eles, eles estavam os dois fortes e firmes com os sinais para fazer, e foram de peito aberto assim para enfrentar o faraó com temor a Deus, e chegaram lá, e o que aconteceu? O faraó não permitiu que o povo saísse. Eles fizeram os sinais, efetuaram tudo aquilo que era para ser efetuado, mas o faraó não se impressionou com tal coisa. O faraó fechou, endureceu o seu coração e impediu com que os hebreus saíssem para adorar o seu Senhor e fossem libertados. Isso não é uma derrota, porque Moisés já sabia que isso aconteceria. Deus tinha revelado há algum tempo para Moisés de que ele endureceria o coração do faraó e que mesmo com esses sinais o faraó não permitiria e aconteceriam muitas e muitas coisas e que ele teria que entrar em audiência com o faraó mais de uma vez, e isso seria uma briga de cá para lá até que conseguissem finalmente sair. Então Moisés já estava com isso na cabeça, já sabia sobre isso. Mas o que aconteceu foi que Faraó se irritou profundamente com um insulto que Moisés praticamente fez para com ele. E Faraó começou a afligir cada vez mais os israelitas. Ele aumentou o trabalho deles e começou a forçar, até que os hebreus estavam cansados de trabalhar, de tanta coisa, e eles se queixavam para Moisés e Arão, falando: "Ô, irmãos, como é que pode isso? A gente estava tranquilo e agora vocês vão fazer a gente morrer de trabalhar aqui? Como é que funciona isso?" Os israelitas sempre foram pessoas durante a Bíblia que reclamaram muito, que fizeram coisas erradas, e principalmente na história com Deus e a libertação, e Moisés aqui, eles são pessoas que reclamaram bastante durante esse caminho, e isso aqui é mostrar um pouco disso, mas não pense que a gente é superior aos israelitas nessa situação e que a gente não reclamaria nisso. Pensa, você é escravo, sua família é escravo há 4 gerações. Vocês passam por esses problemas todos os dias, e aí do nada vem um cara que promete libertar vocês, mas o que ele faz é trazer ainda mais trabalho. E daqui a pouco tá você, a sua esposa, os seus filhos, todos trabalhando, e todos sem ver um pingo de evolução desde que Moisés chegou. O que na verdade aconteceu foi downgrade, foi só piorar as coisas. É entendível, eles são seres humanos, provavelmente muitos de nós faríamos a mesma coisa. Então o que Moisés faz é levar essas queixas para Deus. Ele faz a coisa certa, ele não só segura para ele. Moisés entra em audiência com o Senhor e ele fala: ó, as pessoas estão falando isso para mim, isso aqui tá acontecendo, eu tentei ir falar com o faraó, mas não deu certo, e aí tá acontecendo essas coisas, e aí Deus vira para ele e fala: não, eu sou fiel e eu vou continuar com o meu povo, que é o meu filho. E aí ele fala toda a genealogia de Moisés e Arão, fala todo um rolê, e diz para Moisés que ele tem que falar de novo com o faraó, que ele vai mandar pragas, ele vai mandar coisas novas agora para ajudar nessa luta contra o faraó, né? E Moisés vai para conversar com o queridíssimo rei do Egito. E após muitas conversas, o faraó continua duro, continua forte, com a mão firme, não querendo deixar ele sair. E Moisés faz e bate o cajado sobre as águas do rio Nilo, que eram praticamente as águas que alimentavam, que saciavam a sede de quase todas as pessoas, se não todas as pessoas naquela região. E as águas
após tocarem o cajado de Moisés, elas começam a ficar vermelhas, vermelhas vivas, assim, de um vermelho bem forte, que se torna sangue. A primeira praga é iniciada. As águas do rio Nilo se tornam sangue. E é impressionante ver o quanto o faraó é ainda de coração endurecido contra a força do Senhor. É óbvio que o Senhor está endurecendo o coração do faraó e que ainda está no começo da situação, mas é impressionante o quanto o rei não queria soltar o povo nesse momento. E passa uma praga atrás da outra. Vem depois as rãs, centenas de dezenas de rãs invadem todo o território do Egito e começa a perturbar e atrapalhar a situação ali. Depois os piolhos, muitos piolhos nas diversas pessoas do Egito, isso atrapalhando bastante. As moscas, na quarta praga vem moscas, irmão, moscas. Dezenas e dezenas de moscas. Eu tenho uma imagem na minha cabeça daquela cena de Os 10 Mandamentos, que tem um cara que ele tá parado com mel no corpo dele inteiro, só pra, tipo, afastar um pouco das moscas do faraó. Que não é o suficiente ainda, tá ligado? É muita mosca. Imagina, uma mosca, tipo, fica... Imagina dezenas de moscas do seu lado, pô. Centenas de moscas, milhares. E aí as pragas começam a ficar uma pior que a outra, pô. A quinta praga, peste nos animais. Todos os animais do rei, do faraó, do pessoal do Egito morrem. Todos, quase todos, assim. É um massacre de animais, uma morte súbita. Sexta praga é uma das pragas que eu acho mais nojentas, que eu acho mais estranhas, que é as úlceras. Diversas feridas começam a aparecer no corpo dos egípcios, todos com vários machucados e se esfregando nas paredes e tentando se aliviar um pouco daquele sofrimento. É uma dor poderosa essa sexta praga. A sétima praga, chuva de pedras. Essa aqui é uma das melhores cenas do filme, pô. Chuva de pedra e fogo, pô. Do céu, irmão. Caindo. Destrói construção, destrói estátua, destrói castelo, destrói tudo, mano. Chuva de preda, irmão. Preda. Isso é maluco, é uma Madara, simplesmente, pô. Pensa nisso, mano. Você se livrar, nossa, finalmente a chuva de pedras parou. Passa 2 dias, você olha, você abre a janela da sua sacada, você tava tomando seu café da manhã, você abre a sua janela, você olha no horizonte, tem uma nuvem de gafanhoto chegando, irmão. Come plantação, come as carnes que você estava guardando, come as comidas da sua casa, atrapalha você, vai comer a sua pele, as suas roupas, tudo. O gafanhoto foi... Nossa, mano. E chega a nona praga. A nona praga tem um adendo que eu acho muito interessante. Eu só lembro disso por causa da novela, então vem muito isso na minha cabeça. Um dos deuses principais dos egípcios é Horus. Horus, ele é o deus do sol, até onde eu sei. Eu posso estar muito errado. Se eu estiver extremamente errado, eu vou botar aqui na edição. Mas o deus do sol é o principal deus deles. Assim como os gregos com Zeus, tal como Odin para os nórdicos, e enfim. A nona praga é um envio de trevas. Os egípcios são tão apaixonados por Horus a ponto deles terem medo da falta de sol, da falta das trevas. E eles passam, se eu não me engano, acho que são 3 dias inteiros sem ver a luz do sol. Uma praga enorme de trevas que toma conta do Egito inteiro. E que tudo fica escuro, e que o sol não brilha mais. É tenebroso, mano. É uma praga pior que a outra, velho. Mas o faraó, após todas essas pragas, todo esse sofrimento, ele só fica mais forte. Ele só fica com o coração mais endurecido. Ele só fica, não vou deixar esse pessoal sair daqui. Se eu aguentei essas 9 pragas, irmão, pode mandar mais 20, que eu não vou deixar ninguém sair daqui. Ninguém sairá. E aí Deus anuncia a 10ª praga. Era a época de Páscoa. Tava chegando a época de Páscoa, a instituição da Páscoa. Essa aqui é a primeira vez que a gente ouve falar sobre Páscoa na Bíblia inteira. A gente tem duas situações que remetem à Páscoa durante a Bíblia. Primeiro, a saída do povo do Egito, que é basicamente a Páscoa do Velho Testamento, que eles comemoravam durante anos e anos e anos. E a segunda Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. A gente comemora a Páscoa segundo essa Páscoa hoje em dia. Mas a Páscoa original, o Passover, o Psach, que eles chamam em hebraico, era a Páscoa que comemorava a saída do pessoal do Egito. E nesse momento Deus entrega essa Páscoa a Moisés, que eles nunca comemoraram a Páscoa antes. Então Deus entrega esse evento, para esse feriado para Moisés e Arão e diz, ó,
Vocês vão comer um cordeiro puro, sem nenhuma mácula, sem nenhum problema, um cordeiro novo. Vocês vão comer o cordeiro inteiro, pegar o sangue e pintar os umbrais da porta da casa de vocês com o sangue do cordeiro. E eu vou mandar o anjo da morte. E o anjo da morte virá e passará sobre todas as terras egípcias e hebreias. E toda a casa que não estiver protegida com os umbrais com o sangue do cordeiro, o primogênito daquela casa será morto. Isso aqui é muito louco. Porque, obviamente, os egípcios se recusam a fazer tal coisa. Deus envia a 10ª praga. O anjo desce e passa sobre todo o lugar. Mas onde tiver o sangue do cordeiro pintando os umbrais daquela casa, ele não invade. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Há uma morte sem precedentes de muitas e muitas pessoas nas terras egípcias. Cada um dos primogênitos de cada casa egípcia foi morta. A palavra do Senhor diz que não havia uma casa onde não houvesse uma perda, onde não houvesse prantos. Imagina uma terra inteira em luto, uma terra inteira que perdeu o seu filho mais velho, que perdeu o seu primogênito. Finalmente, com o seu filho nos braços, com o príncipe do Egito sobre os seus braços, o faraó permite com que os israelitas vão embora. E aí começa a saída dos israelitas do Egito. Essa parte mostra perfeitamente o poder e a fidelidade do Senhor. 400 anos depois, eles agora, depois de ter passado por escravos, passado por tantos problemas, eles saíam pela mão forte do Senhor, sem serem afligidos. Mesmo após esse tempo todo, Deus foi fiel com eles, e eles saem daquela terra como de acordo com a promessa. Eles caminham, mas o faraó muda o seu coração. E ele se arrepende de tal ideia e ele volta atrás com a sua palavra. Pegando os seus carros de guerra, os seus cavalos, os seus melhores guerreiros, ele desce o caminho em direção aos hebreus. E cavalga, a um ponto onde um sanduíche de hebreus. Os hebreus no meio, os egípcios vindo atrás, e tudo que eles tinham na frente deles era o Mar Vermelho. E os egípcios começam a ficar malucos, eles olham pra trás e vê aqueles montes de carros de guerra vindo, eles falam, oh, meu Deus, o que tá acontecendo? E eles começam mais uma vez a reclamar com Moisés, e Deus diz, por que você está falando isso comigo? Diga ao povo que marche. Moisés sobe na pedra, para diante do Mar Vermelho, estende o seu cajado e o mar se abre, irmão. 2 montanhas, 2 muralhas de água se levantam de 2 lados e a terra no chão era seca, sem uma gota d'água, irmão. E Moisés diz que marchem, diga ao povo de Deus que marchem. E eles começam a marchar naquela direção ali. E passam pelo meio das águas do Egito. E Moisés vai atrás deles. Mas eles percebem que atrás deles está vindo os egípcios também. E eles correm no mesmo caminho deles. Ambos passando pelo meio do Mar Vermelho que foi aberto agora, 2 segundos atrás. E eles correm. E quando o último hebreu passa, Deus derruba as águas sobre todos os egípcios que estavam perseguindo eles. O povo de Deus marchou, e marchou com força e temor a Deus para fora do Egito. Passaram por águas e passaram por maus bocados, mas a mão poderosa do Senhor nunca os abandonou. Glória a Deus! A saída dos egípcios do Egito é um grande conto, uma grande história que a gente deve contar por anos e anos, e mesmo hoje, com, sei lá, 5.000 anos depois que essa história aconteceu, eu continuo falando, e eu acho que essa é uma das histórias mais impactantes da Bíblia. Eu quero que você tenha esse mesmo amor, que você procure ver vídeos que sejam ligados a essa história, que você procure estudar, ou essa e outras histórias que eu venho a trazer aqui nesse canal, mas que você tenha o amor pelas histórias de Deus e você leia com força, assim, que vocês consigam enxergar verdadeiramente, que o povo vira, olha para o Mar Vermelho, e vira, tem os egípcios descendo, eles olham, clamam a Moisés, Moisés, o que hamos de fazer? E Deus vira e fala, diga ao povo que marche, e o mar é aberto. Você tem que ver isso, você tem que se sentir assim, entende? Isso é um amor pela palavra de Deus. É ler como se fosse, sei lá, mano, um filme da Marvel, tá ligado? Você tem que apreciar a obra, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. As minhas redes sociais vão estar aqui e na descrição também. @KevinPGomes em todos os lugares. Um beijo pra vocês e até a próxima.